Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio. Quero desejar para vocês uma feliz quinta-feira. Hoje é dia 2 de outubro. Celebramos hoje Santos Anjos da Guarda, nossos anjos protetores. Vamos rezar nesse dia, meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 até 5 e depois o versículo 10. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que a recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Veja, caros irmãos e irmãs, no dia que celebramos Santos Anjos da Guarda, esse texto que ouvimos do Evangelho de Mateus, ele trata dessa passagem na qual Jesus coloca uma criança no meio dos apóstolos e fala dela, do valor dela, como anjo em relação ao reino dos céus. E essa passagem sempre é lida no dia dedicado aos anjos da guarda, uma festa celebrada lá desde os primórdios do século V, lá na Espanha, no dia 29 de setembro, juntamente com o arcanjo Miguel. E a mudança de data para o 2 de outubro, ela ocorre a partir de 1670, quando o Papa, então, Clemente X, ele universalizou a celebração com o objetivo de valorizar as crianças. Mas você sabe por que disso tudo? Veja, o arcanjo Miguel tem uma relação com o anjo da guarda. Ambos são protetores. Quem nunca ouviu, vamos recordar inclusive a nossa própria infância, mas quem de nós não ouvimos já uma criança rezar a oração que os pais ou então as avós ensinaram, a oração do Santo Anjo. Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. São várias orações ao anjo da guarda, mas essa creio ser a mais conhecida, de fácil memorização para uma criança rezar ao dormir. Na Idade Média, as crianças, aqui está o porquê, as crianças eram vistas como pessoas frágeis, infantis, mas ao mesmo tempo elas eram tratadas como adultas. Elas tinham que trabalhar e vestir como eles, como os adultos. A gente diz assim que eram adultos em miniatura. Por isso que alguns pensavam que elas inclusive não tinham salvação caso morressem. Se nós observarmos as pinturas medievais do menino Jesus como um rosto de adulto, foi uma tentativa de valorizar e pedir a salvação para as crianças. E houve nessa época muitas aparições de Jesus meninos para os santos. Alguns idiomas, no caso, vamos pegar aqui o francês, conservaram essa mentalidade quando grafa, escreve criança como enfant, ou infantil. Já o português usa criança que vem do Deus Criador. De qualquer forma, para dizer, além da historicidade, que a devoção ao anjo da guarda no século XVII, como eu falei lá no início, foi de fato o modo como a igreja encontrou para valorizar as crianças diante da sociedade, ao dizer que elas tinham que ser protegidas pelos adultos, tinham que ser cuidadas, porque eram caras a Deus. Contrário ao comportamento dos seus conterrâneos, Jesus acolhe crianças. Então, na atitude de Jesus se percebe essa oferta de graça àqueles que nada têm, como uma crítica aos preconceitos do mundo dos adultos.
Então a criança ela é considerada de fato como interlocutor de Deus. Não querendo absolutizar, claro, a inocência das crianças, Jesus ele chama atenção para a simplicidade, a ingenuidade, a pequenez, a receptividade das crianças. Características essas que possibilitam o acesso ao reino de Deus. Características que nós devemos também hoje sempre cultivar. Então as crianças são para Jesus os modelos ideais do reino. Ora, para nós, ao celebrarmos hoje os Santos Anjos da Guarda, é de fato que nós possamos de fato as ter como inspiração e delas cuidemos com o valor da justiça, da igualdade do reino de Deus aqui e sempre. Quando a gente pega a Bíblia, abre a Bíblia, lê a Bíblia, nós vamos perceber lá que ela narra muitos fatos referentes aos anjos que acompanham as pessoas ou o povo, para protegê-los e comunicar-lhes a mensagem de Deus. Ora, esses anjos da guarda continuam hoje essa mesma missão, adorando a Deus e protegendo a cada um de nós, a mim, a você, a sua família. Rogamos nesse dia, caros irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, que os santos anjos nos protejam, que eles nos guardem, que eles nos mostrem sempre esse caminho, o nosso jeito de ser no mundo, da simplicidade, da receptividade, de vivermos de fato assim como a criança é. Ela sente que ela é dependente dos pais. Também nós sejamos capazes de nos sentirmos dependentes do Deus Criador. Que Santo Antônio e os santos anjos da guarda abençoem e cuidem a cada um de vocês. Paz e bem. Até amanhã.